Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Uma bênção mais uma vez podermos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia então em Atos, agora capítulo 11. Nós vamos continuar o texto que terminamos essa manhã. Mais uma vez queremos dar boas-vindas também a você que nos visita. Que a palavra do Senhor essa noite seja para todos nós e que o Espírito do Senhor alcance e aplique a sua palavra ao nosso coração. Atos, capítulo 11, então a partir do versículo 19, nós vamos ler até o versículo 26. Os irmãos ouçam a leitura, então, diz assim a palavra do Senhor. Eu quero ler e após a leitura orar mais uma vez com você. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor, curve-se diante dele e peça que ele aplique sua palavra ao seu coração. Amado Senhor, em nome de Jesus, reconhecemos aqui a nossa necessidade, a necessidade que temos do Teu Espírito para que os nossos olhos sejam iluminados e o entendimento possa chegar ao nosso coração, para que a Tua palavra possa ser obedecida, aplicada em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua palavra aqui agora aberta, lida, para que na meditação, nessa Tua santa palavra, nós, o Teu povo, possamos ouvir, crer e obedecer. Em nome por amor de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, nós falamos aqui pela manhã que havia um cenário sendo montado então pelo evangelista Lucas, fazendo com que nós pudéssemos compreender toda a dinâmica das ações do Senhor na história. As ações do Senhor, atos redentivos em que o próprio Deus está movendo a história, movendo o seu povo, revelando-se ao seu povo e ao mesmo tempo revelando-se através da história do seu mesmo povo. Esse povo agora não tem mais os seus territórios marcados por uma geografia ou os seus elementos distintivos separados e marcados pelos elementos legais ou pelos elementos da lei do Antigo Testamento, mas esse povo agora em Antioquia, tendo essa marca da nova aliança se estabelecendo e o evangelho chegando aos confins da terra, agora o povo de Deus passa a ter um novo distintivo e ele é todo especial, porque esse mesmo povo de Deus era chamado de Israel de Deus, foram chamados de santos do Senhor,
agora, pela primeira vez, esse povo é chamado de cristão. Isso é um elemento que entra agora na história, exatamente no momento em que o poder do Espírito de Deus foi derramado e a história está sendo marcada por esse ato de Deus redentivo na vida, no meio do seu povo, para que o Evangelho então fosse propagado a todas as nações, mas que os povos de todas as nações pudessem compreender que eles também eram separados, mesmo que sendo de outras nações, agora eles também eram separados, para glorificar a Deus, para viver a comunhão com Deus, para ter os seus pecados redimidos. Nós vimos isso hoje pela manhã, como que o Evangelho estava sendo anunciado agora aos gentios, para que os pecados deles também pudessem ser redimidos. Então, aquele povo exclusivo, que era de uma única nação, para que fosse testemunho de Deus para outros povos, eram separados, era um povo separado dos outros povos. Agora nós temos, dentre os povos, um povo separado para ser testemunho para todos os povos. A entrada agora dos gentios nessa história mostra que não apenas um povo, uma etnia seria essa testemunha, mas todos aqueles de todos os povos, de diversas etnias, de diversas línguas, tendo agora a marca do Espírito Santo, o Espírito Santo em sua vida, eles também seriam agora as próprias testemunhas. Logo, o distintivo que é colocado agora sobre eles, e Lucas faz essa ênfase, concluindo o capítulo 11, é uma ênfase toda helênica, uma ênfase que vem com o pensamento agora, a maneira cultural em que os helenistas agora tinham, os gentios tinham de pensar e de enxergar as coisas. Eles os chamam de pequenos cristos. O povo de Deus, separado dentre todos os povos, para ser testemunha dentre todos os povos, agora é chamado de pequenos cristos. Eles não são apenas aqueles que são separados, vinculado ao povo judeu, que havia se convertido a Cristo e que foi chamado de povo santo. Esse povo santo que era judeu, mas se converteu a Cristo, agora é um povo santo que se converteu a Cristo, mas que não são judeus. Eles pertencem a todos os povos. Logo, eles não são apenas os separados, eles são aqueles que representam a própria pessoa de Cristo, com a vida deles caminhando na face da terra. A palavra cristão é exatamente uma referência a pequenos modelos da imagem de um santo, da imagem de uma pessoa que muitas vezes era adorada pelos helenistas, pelos gregos. Então, a ideia que está compondo aqui a palavra cristão é: eles têm o mesmo propósito formal da pessoa de Cristo. Eles não têm talvez a mesma matéria. Cristo é único na sua divindade e também humanidade, mas como seres humanos também, eles são a imagem do próprio Cristo agora. Eles são a imagem, pequenas imagens desse mesmo Cristo. Eles têm o mesmo propósito formal, eles têm o mesmo objetivo de vida, o propósito de vida, a essência para terem sido criados, para terem nascido, é exatamente representarem Cristo aqui na face da terra. Então observe, final do capítulo 19 agora, a cena muda, os atores mudam, mas o tema ainda continua o mesmo. Esse avanço do Evangelho em direção aos confins da terra. E aí o propósito de Lucas, como alguns comentaristas e historiadores bem compreendem, exegetas bem compreendem dessa narrativa, é que esse propósito que Lucas tem agora aqui, não apenas descrevendo este momento, mas este momento fazendo parte de todo o livro, de todo esse entrelaçado do livro de Atos. Lucas objetiva então demonstrar que, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo,
a igreja se estabeleceu em Jerusalém, mas extrapolou. Ela inicia o seu estabelecimento em Jerusalém, mas agora a igreja do Senhor extrapola os seus limites, conforme a promessa do Senhor Jesus, chegando à Judéia, Samaria, e só então, finalmente, ela se estabelece também naquilo que é representado por Antioquia como os confins da terra. Veja, é importante, irmãos, muitas vezes nós ouvimos que o livro de Atos, por ser uma narrativa, é um livro que não se pode fazer teologia nele. Um livro que não se pode, porque é uma narrativa, não podemos tirar princípios doutrinários e teológicos dele, quando isso é um equívoco, porque existe um propósito no livro de Atos, sendo ele um livro inspirado por Deus, sendo ele um livro sagrado, fazendo parte daquilo que é a própria revelação de Deus, palavra de Deus, tem como motivação uma apologia, ou seja, ele é apologético, ele quer formar, ele quer desconstruir falsos conceitos, falsa visão, ele quer montar uma visão correta, um conceito correto, quando o próprio Lucas escreve para convencimento de Teófilo. Não esqueça disso. Lucas inicia o texto dizendo que tem esse propósito, para que ele possa compreender claramente tudo o que o Senhor Jesus começou e continua a fazer a partir do ministério do Espírito Santo, mas ele não para com esse propósito apologético de convencimento doutrinário e teológico, ele também tem um propósito evangelístico, ele tem um propósito pastoral, de exortar a igreja do Senhor, porque Lucas está relatando fatos que já haviam acontecido, Lucas está escrevendo para um público que já não está vivendo este momento da história, eles já são posterior na história, na cronologia da história. Por isso Lucas também tem o propósito de fornecer ao povo de Deus esses relatos, para que esses relatos moldem o nosso coração, a nossa visão, e a gente compreenda as ações de Deus na história, como Ele fez, qual é o padrão que o Senhor age, e como esse padrão precisa refletir um padrão que a nossa vida também se coadune, se conforme, para que esse seja o mesmo padrão de atividade em nossas próprias vidas. Por isso há um propósito pastoral, um propósito evangelístico, em mostrar como que esse progresso da fé cristã venceu as barreiras étnicas, venceu as barreiras culturais, venceu barreiras históricas, essas barreiras que separavam o povo judeu dos outros povos. Jesus Cristo é exatamente o evangelho da paz. Aquilo que estava separado em Cristo Jesus pode ser unido, e nós então temos a união com Deus por um só Espírito, num só batismo, como o apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Efésios. Tendo dito isso, querido, eu quero que você volte seus olhos ao texto. Eu quero reler o texto, pegando 3 versículos do 19 ao 21, e pensarmos um pouco sobre esse ministério anônimo, e muitas vezes um ministério que é composto por pessoas que são iletradas até. Observe que Lucas nos diz que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Lucas está fazendo com que a sua mente volte um pouco o assunto na história. Nós estamos avançando aqui, mas ele retoma a nossa atenção à perseguição que começou quando o diácono eleito pela igreja, e nós tratamos sobre isso aqui, começa então a ser questionado, ele faz a sua defesa, a perseguição inicia-se ali em Jerusalém, e esses que foram dispersos por causa daquela tribulação ainda em Jerusalém, ou seja, eles eram esse povo que agora era chamado de santos de Deus em Cristo Jesus, separados do meio do povo judeu, separados em Cristo Jesus. Esse povo se espalhou, Lucas diz, até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Antioquia é esta a qual agora nós estamos tratando.
olha o detalhe, eles não anunciavam a ninguém a palavra de Deus, senão aos judeus. Não é interessante isso? Perceber que aquele povo que havia sido alvo do derramamento do Espírito Santo, esse povo que estava agora entregando-se a Cristo, dispostos a serem as testemunhas de Cristo Jesus, eles estavam anunciando o Evangelho, mas só anunciavam aos judeus. Percebe que o tema continua o mesmo? Esse avanço e o estabelecimento aos gentios agora, essa separação sendo desfeita. Agora o Senhor em Cristo Jesus unindo os povos na pregação do seu Evangelho e fazendo com que todos os povos possam crer nele como o único Deus digno de ser servido, adorado e glorificado. Versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho de Jesus. Mas alguns que já não eram de Jerusalém, eram de Chipre e de Cirene, esses sim anunciavam a outros povos e não apenas aos judeus. Então, versículo 21, Lucas diz: a mão do Senhor estava com eles. A quem ele se refere aqui? A estes ou a aqueles anteriores? Lucas se refere exatamente aos de Chipre e Cirene, dizendo: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Há um ministério aqui de expansão agora da igreja, e essa expansão está acontecendo, não é pelos líderes da igreja, pelos apóstolos, mas é exatamente por irmãos que foram perseguidos, que estavam se espalhando pelo mundo, e porque eles viviam agora a própria natureza do ministério de Cristo, na sua própria vida, eles estavam anunciando Cristo para todos aqueles que eles encontravam, e muitos criam no Senhor, porque a mão do Senhor estava com eles. Há um ministério anônimo aqui, nós não sabemos quem são essas pessoas, nós não ouvimos falar dos nomes delas, a gente só sabe de onde elas eram, a gente só sabe que elas pertenciam a Chipre e a Cirene, mas não há nomes aqui. E o fato é, a mão do Senhor estava com irmãos nossos, que nós sequer sabemos quem são essas pessoas na história. Nós não sabemos quem são essas pessoas dentro dessa história que Deus está construindo para a salvação e redenção do seu povo, dos seus escolhidos na terra. Nós não sabemos quem são eles, e o ministério do Evangelho está sendo expandido pelo mundo através da vida dessas pessoas. Versículo 22, então, Lucas nos mostra agora essa confirmação da igreja, mas o envolvimento agora vai além daqueles que são anônimos. A notícia a respeito deles, destes irmãos que estão anunciando, e da conversão desses outros que não eram judeus, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quando Lucas se refere aqui à igreja que estava em Jerusalém, ele não está tratando dos demais irmãos que estavam na igreja e que faziam parte, mas ele está tratando sobre a liderança da igreja que já está estabelecida em Jerusalém. Como dissemos aqui, Lucas mostra como a igreja se estabeleceu primeiramente em Jerusalém, mas este é o momento que ela está extrapolando os limites da cidade, extrapolando os limites geográficos. Então, eles ouvem sobre o que está acontecendo, e o que a igreja faz? A igreja cumpre o papel dela, ela envia então Barnabé exatamente até Antioquia. Barnabé, um homem respeitado, piedoso, reconhecido pela igreja, é exatamente aquele que a igreja diz: Barnabé, precisamos que você vá lá e que você confira tudo isso que está acontecendo. A igreja tem a preocupação de gerenciar, a preocupação de tomar conta de todo esse movimento que ela mesmo sabe que não pertence a ela agora, que não está debaixo do seu controle, mas ainda assim ela foi colocada na terra para essa supervisão. O que é que os apóstolos fazem?
senão doutrinar, ensinar a igreja. E o que a igreja fazia, que nós já vimos aqui também, senão perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles enviam então Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Observe, querido, que a ideia então é que Barnabé chega até eles e então reconhece, como no primeiro momento Pedro faz a defesa do que Deus está fazendo entre os gentios, e a igreja também reconhece então e glorifica a Deus pelo que Deus está fazendo. Agora Barnabé vai e também alegra-se com aqueles irmãos, mas não deixa de fazer e cumprir o papel para o qual ele foi enviado a fazer. Ele exorta aquela igreja a permanecer, a palavra com firmeza de coração é em retidão. O coração permanecer reto nos ensinos no ensino que chegou até aqueles irmãos e que havia então alcançado seus corações. Com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Observe, o movimento é além do domínio da igreja estabelecida, mas a igreja mantém o seu papel de ensino, de preservar a retidão e a firmeza do ensino no coração. Ensino aqui não remete a experiências cognitivas. Ensino aqui não remete apenas a conteúdo, informação que você apreende, mas o ensino da verdade, ele sempre ultrapassa esses limites técnicos de um conhecimento frio e morto. O ensino da palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, é sempre um ensino que alcança todo o nosso ser, mudando e transformando todo o nosso ser. Ele exorta então que com firmeza de coração eles permaneçam. A igreja então cumpre o seu papel dela, e o movimento que está se expandindo passa a se tornar um movimento de estabelecimento, enraizamento de uma igreja em uma determinada cidade, em um determinado local, pela gerência da igreja estabelecida. Aquilo que é maior do que a própria igreja, que é o mover de Deus, expandindo o evangelho na história, no tempo e no espaço, a igreja sabe e encontra o seu papel. O nosso papel não é controlar o movimento do anúncio. O nosso papel é fazer com que esse anúncio possa de fato estabelecer uma estrutura comunitária em que a doutrina, em que a disciplina, em que o rol de membresia desses que se dizem, desses que professam a mesma fé, eles possam ter a visualização da existência desse corpo, para que então assim eles mesmos possam assumir as responsabilidades e tomar conta um do outro. Nós temos uma confirmação da parte da igreja acontecendo exatamente aqui. Os líderes da igreja sabem que eles não são os detentores do anúncio. Quem anuncia o evangelho ao mundo é o próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos que Deus resolve o dia, a hora e como vai usar. Mas esse movimento pertence a Ele. A igreja, ela permanece no seu papel, a preservação da firmeza, da sã doutrina, da retidão e do ensino fiel às Sagradas Escrituras. Versículo 25 e 26 para finalizar. Barnabé então partiu. E para onde Barnabé partiu? Para Tarso, à procura de alguém que na narrativa
já não tinha sido citado mais. Mas ele continua existindo. Ele continua desenvolvendo o seu ministério, que acabara de começar, inclusive. Enquanto tudo isso está acontecendo aqui em Antioquia, a igreja está gerenciando e acompanhando todo esse movimento. Barnabé, de forma estratégica, vai então até Saulo. Tendo encontrado Saulo, leva-o exatamente para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Veja, um ano em que o apóstolo Paulo agora ensina. A palavra é de formação de mente para aquele povo, em conformidade exatamente, ou com a luz do evangelho que havia sido anunciado ao povo de Deus. Por um ano, então, a igreja que havia sido confirmada, ela passa um ano agora sendo estabelecida, ela está sendo treinada na doutrina, no progresso da revelação, na instrução de toda a revelação de Deus. Essa igreja passa a ser ensinada e agora ela se estabelece em Antioquia. Nós vamos ainda tratar sobre Antioquia, irmãos, mas observe, essa é exatamente a Jerusalém para os gentios. A igreja que se estabeleceu em Jerusalém, ela encontra a sua semelhante em Antioquia. E Antioquia passa a ser exatamente o trampolim para que todo o mundo ouvisse o evangelho a partir dessa igreja. Lucas retornará a tratar sobre ela, do envio de missionários, do envio de irmãos, para que o mundo pudesse ser evangelizado a partir da igreja de Antioquia. O que nós temos aqui é que Lucas está nos mostrando como a igreja foi estabelecida pelo ministério agora de um homem. Observe, a igreja de Jerusalém confere se o que está acontecendo está ok. A igreja de Jerusalém envia Barnabé. Barnabé, de maneira estratégica, um homem visionário, cheio do Espírito de Deus, ele entende então que Paulo é exatamente o homem para estar ali. Ele vai, chama Paulo e deixa Paulo lá por um ano. Aquele que tinha uma mente completamente judaica e que encontra-se com o Senhor e entende que o evangelho é para os gentios, ele é quem tem exatamente essa capacidade de trazer o evangelho e a revelação das Escrituras como um todo, mostrando como Deus foi se revelando na história, no tempo e no espaço, para o seu povo, e que essa bênção era para chegar até os gentios. Agora esses gentios são aqueles que, capacitados nesse estabelecimento da igreja, tornam-se então essa igreja profundamente a propagadora do evangelho para todo o mundo. Nós temos então, nesses últimos versículos, como se dá o estabelecimento de uma igreja. Eu quero pensar então em alguns pontos em que a gente pode aplicar aqui a nossa vida e que eu desejo, querido, que em nome de Jesus, sua vida possa ser profundamente desafiada a partir de uma compreensão clara das Escrituras e não apenas uma compreensão pragmática daquilo que o texto de Atos nos revela. Primeiro, eu queria pensar sobre o sacerdócio universal. Uma doutrina cara à teologia reformada, uma doutrina que se perdeu na história, mas uma doutrina que está nas entranhas da nova aliança. Uma doutrina que está no DNA da expansão da igreja. A igreja, desde o seu nascedouro na nova aliança, para o anúncio e a inserção dos gentios nas alianças, aqueles que eram estranhos às alianças, aqueles que não conheciam as promessas, agora conhecendo as promessas de Deus, sendo inseridos nessas alianças, no DNA deste povo está exatamente a doutrina
e a clareza no coração desse povo do sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos chamados e desafiados, como cristãos que somos, imagens de Cristo nesse mundo, porque somos a imagem de Deus, que deturpada e caída, corrompida pelo pecado, em Cristo Jesus, tivemos a imagem de Deus sendo restaurada em nós, que cada dia é restaurada, conforme a imagem de Cristo. Essa é a teologia do Novo Testamento. Conforme a imagem de Cristo, eu e você, pequenos cristos nesse mundo, temos um sacerdócio que está posto na nossa própria natureza, é parte da nossa natureza. Esta não é uma vocação especial, esta não é uma vocação para alguns. A vocação da igreja é exatamente ser sacerdote no meio dos povos que foram incluídos na aliança. Eu e você somos esses sacerdotes, isso está no nosso DNA. Nenhum sacerdotalismo faz parte do DNA da igreja. O que faz parte do DNA da igreja é o sacerdócio universal de todos os santos. A igreja nasce dessa forma. Todo sacerdotalismo envenena a igreja do Senhor, todo sacerdotalismo atrasa a expansão do evangelho. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre cada crente, para que cada um de nós sejamos os anunciadores, as testemunhas desse evangelho ao mundo. Isso tem profundas aplicações para a sua vida, certamente. Eu não preciso listar as áreas da sociedade, eu não preciso fazer uma lista de profissões em que você foi inserido, ou quais são realmente os seus papéis. Mas o fato, querido, é que eu e você precisamos nos curvar diante desta verdade. Eu e você é que somos esses sacerdotes. E a expansão da igreja depende exatamente do papel que você e eu desempenhamos aonde o Senhor nos colocou. Mas em segundo lugar, eu queria concluir com você que abolir o poder e a autoridade da liderança, a liderança da igreja, dissolve o ensino, o entendimento da verdade das Escrituras e enfraquece toda uma estrutura de sustentação da própria igreja. O que faz a igreja do Senhor se sustentar na face da terra é a palavra de Deus e o seu ensino. Não apenas a palavra de maneira reducionista, no sentido de que a gente acredita que ela tem poder e a gente mistifica como se esse poder fosse algo místico, como se esse entendimento do ensino da palavra não fosse importante. Porque nós dissociamos aquilo que é um entendimento teológico, um aprofundamento teológico do ensino doutrinário, de uma vida piedosa, uma vida de servir a Deus, como se a palavra de Deus não houvesse feito essa dissociação. Quem faz essa dissociação somos nós, por causa da nossa própria preguiça, o nosso próprio analfabetismo. Porque muitas vezes não queremos ter o trabalho que dá do estudo da palavra de Deus. Então a gente diz assim: não, eu sou da pregação, eu gosto de anunciar, eu gosto de discipular, eu gosto de ver gente se converter. Mas ninguém se converte sem o anúncio verdadeiro da palavra de Deus. O que requer de mim e de você um conhecimento profundo e verdadeiro da palavra de Deus, para que no nosso sacerdócio nós possamos exatamente desempenhar com fidelidade. Enfraquece a estrutura de sustentação da própria igreja e que, por sua vez, perde exatamente o poder do Espírito na proclamação da palavra de Deus. Onde está o poder do Espírito em nossa vida, se não em termos a palavra de Deus habitando ricamente em nosso coração? E este poder da palavra de Deus, que ela própria diz que o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder desta palavra,
Se o poder desta palavra que sustenta todas as coisas for o mesmo poder que há e que habita ricamente em nosso coração, é exatamente este poder do Espírito que habitará em nós para que o Senhor realize a sua obra. Como crerão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem compreenda, estude, possa prescrutar os ensinos da palavra de Deus, para responder a todos aqueles que questionarem a razão da sua e da minha fé? Qual é a razão da fé que você tem? Não há como ter fé se não for em algo que de fato esteja estabelecido e tenha a clareza do seu entendimento de que aquilo é do jeito que de fato é. Eu não posso crer em qualquer coisa e em nada, ou deixar de crer. Há sempre algo no qual eu e você colocamos a nossa fé. A palavra de Deus é a única que pode trazer respostas à necessidade que todos nós temos, por natureza, de colocar a nossa confiança em alguma coisa, sem que sejamos frustrados. Só a palavra de Deus não nos frustrará. Mas por último, querido, o Evangelho da Nova Aliança não é sacerdotalismo, como já dissemos, engessado, e que o poder e os dons habitam e são possuídos apenas por poucos. Esse sacerdotalismo que muitos desenvolvem, inclusive no nosso país, isso não é evangelho. Como se apenas poucos fossem os detentores de todo o poder e de todos os dons. Deus deu os dons a cada um de nós. O Espírito do Senhor que nos converteu é o mesmo que Deus fala, usa para que a nossa boca fale quando anunciamos a sua palavra. Mas também, o Evangelho não é ausência de autoridades constituídas. O Evangelho não é sacerdotalismo, em que somente alguns detêm o poder. Mas Evangelho não é ausência. Evangelho não é anarquia. Evangelho não é um movimento. Entende? A ausência dessas autoridades constituídas, que tantas vezes recebe a crítica de um mundo romântico pós-moderno, se chama de anarquia. O que nós vimos em Atos é que o Evangelho se propaga, o Espírito de Deus usa pessoas anônimas, mas a igreja permanece com a sua função. Evangelho não é essa ausência de autoridades constituídas para que possa se manter exatamente a pureza, a própria saúde e a estrutura da igreja, para que nós possamos ter a convicção na mente e coração de que permanecemos em Cristo, no seu poder, permanecendo no seu ensino. Não há como permanecer em Cristo e no seu poder se não permanecemos no ensino de Cristo. O ensino de Cristo que foi passado para os apóstolos e que os apóstolos passaram para a sua igreja, para a igreja de Cristo. Por isso, sacerdócio universal não é sinônimo de falta de estrutura. Sacerdócio universal não é sinônimo de que outras instituições precisam e podem assumir o papel de uma única instituição que o Senhor fundou na face da terra, que se chama a igreja. As prerrogativas de que a estrutura seja mantida está colocada na autoridade dos líderes que o Senhor estabeleceu
sobre a sua igreja. E é assim que o Senhor pastoreia o seu povo na terra. Nós vivemos em um mundo que critica as autoridades porque nós temos muitos maus exemplos. Há justificativas muitas vezes, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que em toda a história da revelação, o Senhor nunca aboliu estruturas. Elas são essenciais para manter o seu povo na direção onde Deus quer nos conduzir durante toda a história. Não vivemos em uma época diferente. O Senhor estabeleceu a sua igreja, os líderes de sua igreja, para que a sua igreja pudesse permanecer no ensino, na pureza, sustentada pelo poder da palavra de Deus, ensinada, crida e obedecida por um povo que tem uma liderança, que tem instrução, que se submete a Cristo, submetendo-se ao seu próprio corpo, que se chama Igreja do Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu e você precisamos mudar em nosso coração a expectativa falsa de que alguns cumpram aquilo que é o nosso papel. O papel que o Senhor te deu como cristão é seu. Não espere do pastor, não espere do missionário, não espere do líder do grupo pequeno, não espere de ninguém. Esse é seu papel. Mas eu e você precisamos também, em nosso coração, de uma vez por todas, romper com esses conceitos danosos e diabólicos da pós-modernidade, que critica e que tenta abolir as autoridades constituídas por Deus para conduzir o seu povo no próprio avanço do Evangelho. Crentes que querem anunciar Jesus a pessoas para que elas sejam inseridas na igreja, não podem ser pessoas dissociadas da igreja. Entende isso? Concorda com isso? Nós não precisamos abolir a lógica. Fé envolve o entendimento racional e lógico, porque o Senhor nos dotou com essa capacidade. Se eu quero inserir pessoas no corpo de Cristo, que se chama a igreja, eu não posso ser alguém que está dissociado da igreja. Eu não posso dizer que a igreja é maravilhosa, que eles precisam se reunir com o povo de Deus, quando eu mesmo não estou me envolvendo com essa clareza e convicção. A igreja tem autoridade sobre minha vida. A igreja me corrige. A igreja me ensina. Nós estamos anunciando Cristo para um mundo que é avesso a todo tipo de autoridade. Mas anunciar Cristo ao mundo é anunciar Ele é Senhor. Nós precisamos nos curvar. Ele é a autoridade. Ah, mas como eu sei do que Ele nos ensina? Pela autoridade que Ele deu à sua igreja. E na sua igreja nós zelamos por essa palavra, que é a última palavra de autoridade em que eu e você devemos crer. Por isso, irmão e irmã, não devemos confundir uma coisa com outra. Devemos ter a convicção. É como dizer, o poder é de vocês, porque o Espírito está em nós, mas ao mesmo tempo a autoridade é da igreja que se mantém fiel à sua palavra. Por isso, você prometeu ser fiel e obedecer às autoridades da igreja, enquanto ela permanecer fiel às sagradas Escrituras. Permaneça fiel, você é um cristão. Permaneça fiel, você está na igreja de Cristo, que tem autoridade, que tem liderança. O poder não é só de poucos,
é de todos, mas a liderança não dá para ser de todos. A liderança é da igreja, com as suas autoridades. Dessa forma, a expansão do Evangelho se manteve em toda a história. Desta forma, o Evangelho continua sendo anunciado. E todas as vezes que a gente tenta fazer o contrário, durante toda a história, nós só tivemos empecilhos e atrapalhos. Para que todos possam ouvir, você e a autoridade da igreja precisa assumir, cada um, o seu papel. Pregue a palavra, submeta-se à igreja. Pregue a palavra, anuncie a Cristo, chame pessoas para a sua igreja, que você está inserido, que você faz parte, que você sofre, chora, ora, cresce e faz com que ela cresça, se aperfeiçoando em Cristo. Pregue a palavra, submeta-se à autoridade que o Senhor colocou sobre sua vida. Esta é a verdade posta na palavra de Deus em todo o tempo. Amém? Vamos orar. Eu quero chamar você a ficar de pé então. Vamos orar ao Senhor e receber a bênção, e que na sua bênção eu e você saibamos, creiamos que somos nós esse povo que o Senhor escolheu. Como sempre cantamos pela manhã, para que a gente marche com coragem, com fé, sabendo que o negócio é difícil, mas no Senhor a gente continua. Amém? Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque essa história toda pertence a ti, porque a nossa vida pertence a ti, porque a igreja pertence a ti. Louvado seja o teu nome, porque o teu Espírito, por causa de Cristo Jesus, foi enviado e habita em nós, e por isso clamamos: Espírito de Deus, move o nosso coração à obediência, para que sejamos exatamente como o Senhor nos chamou para ser. A cada dia nos aperfeiçoa na tua palavra, a cada dia faz com que o nosso coração e mente compreenda mais a tua palavra, para que a tua vida seja a nossa vida, a tua vida seja a vida da igreja. Em nome e por amor de Jesus, abençoa-nos assim, Espírito Santo.